irmãos e irmãs de caminhada, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Luz, Lei Divina Ser Luz. Vamos aí dar sequência ao nosso plantão de dúvidas. Então vamos à nossa primeira pergunta do plantão de hoje. A pergunta é a seguinte: Yansan também é uma mãe d'água, sendo assim, os rios do seu domínio seriam os rios aéreos? Conhecimento muito importante dos nossos orixás dentro da nossa concepção umbandista. Então, gente, mães d'água, vamos lá. Quando a gente fala das orixás femininas, também conhecidas como Iabás, né? Para quem não sabe, os orixás femininos são conhecidos como os Iabás e os masculinos Aborós. Então, falando das mães, que são as Iabás, todas elas são mães divinas. Só que quando a gente fala mãe d'água, gente, cuidado para a gente não literalizar a simbologia que existe nesses conhecimentos esotéricos, tá? Então a água aí é no sentido esotérico com S, não é esotérico com X, é esotérico com S, que é o sentido mais oculto, o sentido mais simbólico do contexto, tá? Então quando a gente fala da água nessa simbologia iniciática, a gente está falando do próprio mistério de geração da vida, criação da vida, de mergulho na matéria, tá? Então, assim, Iemanjá, Seja Oxum, que também os rios, esses rios são os rios da vida, certo? Assim como Iemanjá é o mar da vida. E aí, dentro dessa simbologia da água, do mar da vida, dos rios da vida, e aí eu posso fazer também uma inclusão aqui, que antes dos orixás serem trazidos para o Brasil, a gente sabe que tudo que acontece no planeta Terra está debaixo de um governo, certo? E também está debaixo de uma autorização de Olodumaré e de Oxalá, que é o criador do mundo e o criador dos seres humanos. Então, o que acontece? Nesse aspecto, Yansan, ela era, na África, ela era mais direcionada aos rios mesmo, né? Diz que era um rio de 9 braços, aí tem os 9 filhos de Yansan, mas isso tudo, gente, é simbólico, profundamente simbólico, tá? Obviamente que a gente vai buscar os sítios energéticos dos orixás na natureza, né? E eles compartilham dos mesmos sítios muitas vezes, mas assim, isso tem uma simbologia muito mais do que a literalidade das coisas, tá? Então a gente tem que sempre buscar essa simbologia. Então, quando a gente está falando, no caso aqui de Yansan, por ela ser também uma mãe d'água, é porque ela é um orixá cujo princípio divino é de geração da vida, manutenção da vida, toda essa simbologia mais da divindade feminina, do poder feminino criador. Tá? É nesse sentido. Então, assim, todas as mães, todas as Iabás, elas vão trazer o princípio feminino, que é o próprio princípio da geração, da gestação, da criação, do mergulho na matéria. Tá? É mais nesses aspectos. Para quem quiser conhecer mais profundamente os domínios mais específicos de cada orixá, os mistérios mais específicos de cada orixá, ou as potências de cada orixá, aí vamos atrás do nosso livro, né? Iniciação aos Mistérios dos Orixás. Então lá tem um capítulo para cada orixá do nosso fundamento, né, dos 10 principais orixás das linhas de Umbanda mais conhecidas, tá? Para a gente entender melhor essa simbologia, porque ela é muito profunda, né? A gente teria que pegar várias aulas só para falar de cada orixá. Isso a gente vai fazer um pouquinho mais para frente, ok? Próxima pergunta, do livro 3 de A Umbanda como Luz, Lei Divina, capítulo 2, o animismo e a mediunidade. Pergunta, é mais de uma, né? Vamos lá. Como saber se é animismo por algo de uma vida pretérita ou realmente um espírito? Então eu vou respondendo uma por uma. Então, como saber se é animismo por alguma coisa de alguma vida pretérita, alguma tendência, né, que a pessoa traga, o médium traga, ou se é realmente um espírito? O que acontece? Gente, a gente tem que entender que quando a gente está mediunizado, a nossa capacidade, isso para médiums firmes, né? Quem está em desenvolvimento ainda está no processo de entender, né, as imagens, a própria percepção extrasensorial, né, ou sobrenatural, por assim dizer, a mediunidade em si. Mas assim, os padrinhos, os chefes do terreiro, os dirigentes espirituais e também os dirigentes encarnados, eles trabalham numa sintonia muito profunda. Então, por isso que durante o desenvolvimento, e assim, pelo menos na nossa casa é feito assim, a gente obviamente que durante os trabalhos, todo mundo está em desenvolvimento, até os dirigentes da casa, porque a evolução ela é infindável, ela não para. Então a gente está sempre melhorando os nossos canais, as nossas percepções, ampliando a nossa capacidade mediúnica e tudo que diz respeito à nossa
intercomunicação entre os planos aí, né? Como mensageiros, como medianeiros. Mas é o seguinte, quando a gente tem as nossas giras específicas para desenvolvimento, não só os guias-chefes da casa, mas como os próprios padrinhos, e também algumas vezes, quando autorizado, os irmãos mais velhos, quando autorizado pelos guias da casa ou pelos padrinhos, eles têm um olhar muito profundo e muito detido sobre cada um que está em desenvolvimento. É por isso que a gente até fala, né, que é uma regra dentro da nossa casa espírita Ser Luz, que médios que ainda estão firmando, ou que acabaram de chegar na casa, não pode puxar o santo, o guia, na cabeça de outro. Porque primeiro ele tem que se harmonizar, ele tem que ter a firmeza dele, ele tem que compreender primeiro a doutrina da casa, porque cada casa pode diferir um pouquinho, desde que esteja dentro dos fundamentos da Umbanda, né, dos princípios da Umbanda, não fuja disso. Então a gente vai dentro dessa lei de fé, amor e caridade. Mas então o que acontece? A nossa percepção de quem já é médium firme, quem está à frente dos trabalhos, ela é amplificada. E os guias estão ali a todo tempo analisando e intuindo os dirigentes, os padrinhos e até os guias que descem em terra para fazer o desenvolvimento mediúnico muitas vezes, né? A gente sempre tem guias em terra para fazer a parte do desenvolvimento mediúnico. E são esses guias também que vão estar dirigindo essa parte mais sutil, mais sensível, tá? Mas também qualquer médium bem experimentado, ou seja, com bastante experiência mediúnica, principalmente os dirigentes de uma casa, os padrinhos e as madrinhas, têm condições sim de fazer a leitura, não só da aura do médium que está desenvolvendo, como também da própria manifestação mediúnica, sem falar que ele está totalmente mediunizado, né? A gente bota o pé no terreiro, a gente já está mediunizado. A gente é orientado pelos guias, se aquilo é um animismo, se é personismo, que é diferente, né, gente? Só para trazer clareza. Padrinho, o que é animismo? É qualquer coisa que venha da alma do médium que tome a frente do guia. Então, ou seja, é a alma do médium. Quando a gente fala de alma do médium, a gente pode falar de experiências de vidas pretéritas. O que é o personismo? O personismo é dessa vida. É quando o ego está tão forte, que aí vem a mistificação, né, e o personismo, e quem está ali falando, orientando, é o próprio médium no seu personismo. Né? Então, o personismo, ele toca mais a mistificação. O animismo não. O animismo é mais um processo que a gente falou que ele é natural, quando controlado, quando equilibrado. E ali com o desenvolvimento, o próprio médium vai trabalhando essa passividade e conseguindo dar a frente para o guia. Porque, gente, não é difícil. Médios que são de incorporação, tá? Não é difícil incorporar. O difícil é você incorporar e você entender até onde é o guia, até onde você pode ir, como não atrapalhar o guia, como não tomar a frente do guia. Então, isso que é a parte mais sensível do desenvolvimento mediúnico, porque incorporar, gente, num bar a gente pode incorporar, no meio da rua a gente pode incorporar. Incorporar é muito fácil. Agora, incorporar espírito de luz, se colocar de forma passiva, não tomar a frente, não atrapalhar a comunicação e as orientações, aí é que são elas. Aí, meu filho, educação mediúnica, desenvolvimento mediúnico, muita doutrina, muito fundamento e prática. Tudo isso muito bem direcionado pelos dirigentes de uma casa e pelos chefes espirituais de uma casa. Tá bom? Vamos para a próxima aqui. Então, como saber se é animismo ou se é de uma vida pretérita ou um espírito, os guias estão ali acompanhando, e se for um obsessor, muito mais cuidado então vai ter esse médium, né? Em sentido de tratamento, inclusive na nossa casa Ser Luz, cada casa pode mudar um pouco, mas na nossa casa, quando a gente começa a perceber que o médium está se perdendo, assim, entre aspas, né, no processo de desenvolvimento e educação mediúnica, apesar de ser muito raro, se perde quando não está fazendo a parte, quando realmente está renegando os conhecimentos, não está fazendo com amor, enfim. Mas mesmo assim, quando a gente percebe, a gente já direciona o médium para tratamento. Então ele para o desenvolvimento, ele para de atender, se ele já começou ali a principiar nos atendimentos, né, a dar passe, a gente corta isso por enquanto, suspende o desenvolvimento mediúnico, então esse médium vai ser tratado para depois voltar. E eu não estou falando de quando às vezes a gente passa um médium pela corrente, isso não tem nada a ver não, tá? Tratamento é diferente. Ah, padrinho, o médium passou numa corrente, passou por um guia porque ele está em tratamento. Não, tratamento é diferente. Quando o médium entra em tratamento, ele é avisado, inclusive se vai continuar incorporando, dando passagem ou não, porque ali a própria egrégora, a própria hierarquia espiritual vai meio que fechar um pouquinho a mediunidade dele, para que a gente possa afastar o obsessor, orientar, tratar. Quando ele se reequilibrar e estiver mais fortalecido, ele volta ao desenvolvimento, né? Mas isso tudo muito bem orientado pelos chefes espirituais da casa. Dando continuidade aqui, já para outras perguntas.
Quando se trata de animismo, como o dirigente consegue perceber o animismo quando nem mesmo o médium sabe o que é dele e o que é de um guia? É engraçado, gente. Por tudo isso que eu falei, mas o que é interessante, né? É muito mais fácil, quando a gente está em desenvolvimento, que um médium firme ou o dirigente da casa tenha maiores percepções sobre a gente do que a gente mesmo. Então isso aqui, quando você falou assim, como é que se nem o próprio médium sabe, mas sabe por que o próprio médium não sabe? Porque ele ainda está em desenvolvimento e educação mediúnica muito na fase incipiente. Porque o normal, né, a regra, entre aspas, é que esse médium, quando estiver firme, ele consiga ter bastante discernimento até onde é o pensamento dele, se tem alguma influência, se tem algum processo, algum obsessor tentando se aproximar, quando é o guia, quando não é, e eu vou te falar, tá? A gente passa por testes. No processo de firmeza, a gente passa por testes. Então, muitas vezes, pode vir um egum ou um quiumba, se passar por um guia seu, e você tem que aprender a ler a energia, o tom da voz, o conhecimento que passa. Assim também, gente, como se eu fechar o olho e vocês falarem comigo, eu sei quem é cada um. Assim também como se colocar uma voz diferente, pelo jeito de cada um de vocês falar, entendeu? Pelo tom de vocês falarem, pelo assunto que vocês abordam, como vocês abordam o assunto, a gente consegue identificar. Então, assim, a nossa alma, ela tem diversos registros que a gente está o tempo inteiro compartilhando quando a gente está se sociabilizando. Então, assim, a mediunidade também. Imagine uma pessoa com a mediunidade mais perto. Ela consegue fazer essa leitura com muito mais fidedignidade. Pode haver falhas? Pode, mas geralmente não tem, porque a gente está mediunizado e está muito bem orientado. Mas a gente precisa aprender, gente, a reconhecer os nossos guias, não porque chegou aqui do meu lado e falou: meu filho, eu sou o seu Zé Pilintra, tô aqui do seu lado. Oi? Seu Zé Pilintra? Não, a energia tá diferente. Deixa eu fazer dar um acoplamento melhor aqui, deixa eu silenciar aqui, vamos conversar, seu Zé. Até onde é o senhor mesmo, que tá aqui do meu lado, entendeu? Porque eu conheço a forma do seu Zé falar comigo. Né, o assunto dele, a aproximação dele, o que me causa fisicamente, emocionalmente. Então, isso tudo são leituras que o médium vai aprendendo a fazer, que quando um egum atrasado ou um quiumba se aproxima e tenta acoplar, o médium já vai sentir, opa, peraí, não, isso aqui não é seu Zé que está sempre comigo, não. Ou então, seu Zé desceu numa energia diferente, porque às vezes acontece, né, da entidade descer numa energia diferente, mas ao longo do tempo a gente também vai notar. O médium vai aprender a ler essas mudanças, né, energéticas que os guias às vezes podem imprimir na gente. Principalmente quando eles estão fazendo um trabalho muito específico. Né? Por exemplo, vem um guia dar uma orientação no sentido de cura. Ele vem com uma energia. Quando esse guia desce, mas ele vem no sentido mais doutrinador, vamos supor que tem um obsessor ali atrapalhando muito o trabalho, gente, ele vem mais firme. Então essas percepções o médium vai desenvolvendo ao longo da caminhada dele mediúnica. Isso depois fica muito tranquilo a gente notar. E o mais importante, né, quando a gente está bem desenvolvido mediunicamente, bem alinhado com a nossa egrégora, a nossa hierarquia espiritual, e principalmente os nossos orixás e os nossos guias, a gente fecha o campo para interferências de quem queira nos enganar, nos atrapalhar, entendeu? Simulando situações ou até vibração, porque tem eguns, tem quiumbas que conseguem plasmar, tá? Vestimentas para enganar os nossos olhos espirituais, entre aspas, entende? Para conseguir se passar pelos nossos guias. Então a gente tem que ter cuidado. Por isso, livro dos médios, como saber se um espírito é de luz, a qualidade da comunicação, o trabalho que ele está realizando, a verdade que ele professa e que ele propaga e que ele pratica no dia a dia de trabalho. É assim que a gente vê se um espírito é de luz. Não é por causa de nome, não é por causa de linha, não é porque diz que é um falangeiro, que é um orixá, que é um preto velho. Não é assim. A gente vai sentir a energia, a gente vai ver o que o guia manifesta e assim a gente vai fazendo essa leitura da qualidade do serviço que ele presta. E a gente vai ver, inclusive, qual é o grau, né, que ele tem para oferecer. Ainda sobre o animismo aqui. Se um médium se condiciona no animismo, é possível ajudá-lo a voltar ao caminho mesmo após anos perdidos? É possível. Mas gente, aquela história do padrão. Quanto mais a gente tem um padrão, quanto mais forte é esse padrão na nossa vida, ou esse hábito, ou esse comportamento, mais difícil é a gente mudar, né? Vamos lembrar dos nossos vícios. Então, assim, um médium que começa a sua educação mediúnica, seu desenvolvimento mediúnico, sem doutrina, sem fundamento, dentro de uma casa que não valoriza a disciplina, o conhecimento, o entendimento disso. Porque, gente, convenhamos, tem muita casa de Umbanda
que apesar de se utilizar da mediunidade, não sabem nada de espiritismo, não sabem nada de mediunidade, simplesmente as coisas vão acontecendo e dentro da fenomenologia, sem fundamento, sem propósito nenhum. Então, assim, tem que ter muito cuidado. E certamente esses médios, quanto mais eles reafirmarem esses hábitos, né, viciosos ou às vezes até doentios, e a gente sabe que tem, né, em todas as áreas, em todas as religiões tem isso. Tem pessoas que têm hábitos, comportamentos doentios, viciosos. Isso também acontece, só que por nós sermos médios ostensivos, nós trazemos mais capilaridade para que esses espíritos consigam chegar até a gente. Então, assim, como a gente já tem uma acessibilidade, que a gente está trabalhando isso semanalmente, a gente está abrindo cada vez mais os nossos canais de intercomunicação dimensional, então, assim, a gente se torna presa mais fácil quando a gente não tem conhecimento, quando a gente não tem disciplina e educação mediúnica. Por isso, desenvolvimento, educação mediúnica sobre as bases fundamentais, né, da disciplina, da responsabilidade e do compromisso, dentro aí do princípio da dedicação prazerosa, que a gente sempre fala na nossa casa espírita Ser Luz. Então, assim, quanto mais tempo ele ficar perdido naquela caminhada, mais ele vai vitalizar aquele comportamento, mais ele vai fortalecer aquele padrão e mais difícil vai ser tirar ele do animismo, porque realmente ele vai perder a identidade do guia, a conexão com o guia, e ele nem vai saber mais, assim, tá tão forte aquele animismo nele, que dificilmente ele vai conseguir enxergar algo além dele mesmo. Porque ele, é tão só ele, que é difícil captar e perceber qualquer outra pessoa. E é engraçado que geralmente as pessoas assim, elas demonstram também o egoísmo, né? Essa dificuldade de empatizar com outras pessoas, essa dificuldade de ver o outro, de entender o outro, porque é muito dele mesmo, né? O tempo inteiro. Então por isso o animismo, o personismo, a mistificação, não, tudo eu, para mim, quero mais, quanto mais melhor. Então, gente, cuidado, tá? É viver a mediunidade com verdade, buscar conhecimento, fundamento e seguir as orientações. E, obviamente, sempre dentro de uma casa aí que tem a doutrina, né? A gente vai buscar aí não só a qualidade das comunicações para entender se o espírito é de luz, mas também as qualidades das manifestações dos dirigentes de uma casa, da corrente de uma casa, para entender se a casa é boa. Se é de qualidade, né? O princípio é o mesmo, tá?